Aos 79 anos, certas confissões não vêm para surpreender, vêm para dar nome ao que sempre existiu em silêncio. Quando se diz que Alcione revelou um novo amor, talvez não seja exatamente novo. Talvez seja apenas algo que o tempo finalmente permitiu dizer. Entre palcos cheios, noites longas e aplausos que nunca pareciam terminar, há sempre uma vida que não se mostra. E, no caso dela, essa vida sempre foi guardada com um cuidado quase invisível. Depois de tudo o que passou, fica uma pergunta que não é simples. No fim, quem realmente permanece? Quando a música termina? Porque se esse amor só agora aparece, o que fez com que ele permanecesse por tanto tempo sem precisar ser visto? O que torna a história de Alcione diferente não é aquilo que se vê, mas aquilo que ela escolheu não mostrar. Durante anos, enquanto sua voz ecoava em teatros cheios, havia uma rotina silenciosa que quase ninguém acompanhava. Depois dos aplausos, depois das luzes, havia sempre um regresso. Não necessariamente para um lugar físico específico, mas para um espaço onde ela deixava de ser Alcione e voltava a ser apenas alguém que precisava de pausa. Há um detalhe simples, quase banal, mas revelador. Pessoas próximas contam que, mesmo nas fases mais intensas da carreira, Alcione mantinha o hábito de desligar o telefone por algumas horas depois dos shows. Não por cansaço apenas, mas porque havia alguém do outro lado dessa escolha. Alguém que não fazia parte do palco, mas fazia parte da continuidade. E talvez seja aí que começa a ganhar peso essa ideia de um amor que nunca precisou de anúncio. Porque nem todo vínculo nasce com um começo claro. Alguns vão se formando nos intervalos, entre uma viagem e outra, entre uma ausência e um retorno, sem promessas grandes, sem declarações públicas, apenas presença, repetida, constante, discreta. Mas essa constância não significa facilidade. Há algo que raramente é dito quando se fala de relações longas, especialmente quando uma das pessoas vive sob constante exposição. A distância não é apenas física, ela é construída aos poucos, nas agendas que não coincidem, nas conversas adiadas, nas emoções que ficam para depois. E Alcione viveu isso intensamente. Houve períodos em que os meses eram medidos por turnês, cidades diferentes, horários trocados, noites em hotéis que nunca eram realmente seus. E enquanto o público via uma mulher firme, segura de si, dona de uma presença incontestável, existia uma outra realidade muito menos visível, a de alguém que precisava aprender a manter algo vivo, mesmo estando quase sempre ausente. E isso exige um tipo de escolha, que nem sempre é confortável, porque chega um momento em que a pergunta muda. Já não é mais "isso é amor?", mas "isso ainda vale a pena ser mantido?". E talvez essa tenha sido uma das perguntas mais silenciosas na vida de Alcione. Não há registros de grandes rupturas, nenhum escândalo que tenha marcado uma quebra definitiva. Mas isso não significa que não tenha havido momentos de desgaste. Pelo contrário, são justamente os vínculos mais discretos que muitas vezes carregam as tensões mais profundas. Há dias em que a ausência pesa mais do que qualquer conflito. Há silêncios que não são paz, mas distância. E ainda assim, ela não rompeu. Esse é o ponto que começa a dar densidade real à história. Porque permanecer quando tudo é naturalmente difícil não é um gesto automático. É uma decisão que se repete, muitas vezes sem garantia de retorno imediato. É continuar mesmo quando não há certeza de que tudo voltará a ser como antes. E talvez seja por isso que esse amor só agora aparece com mais clareza, não porque ele começou recentemente, mas porque só o tempo foi capaz de mostrar que ele resistiu. Resistiu às ausências, resistiu às fases em que tudo parecia mais distante do que próximo, resistiu até mesmo à tentação de transformar o que era íntimo em algo público. Mas isso abre uma outra questão, ainda mais delicada. Se foi preciso tanto tempo para que esse vínculo fosse reconhecido, o que exatamente Alcione estava protegendo durante todos esses anos? E mais do que isso, será que esse silêncio foi uma forma de preservar o amor ou de lidar com aquilo que nunca foi totalmente resolvido?
E talvez seja aqui que o novo amor deixa de ser novidade e passa a ser entendimento. Porque o que Alcione finalmente nomeia não é algo que surgiu de repente como uma mudança brusca de rota. É, na verdade, aquilo que resistiu ao desgaste silencioso dos anos, sem nunca exigir um lugar no centro. Há uma diferença muito sutil, mas decisiva, entre um amor que começa com intensidade e um amor que permanece quando a intensidade já não é o que guia tudo. E Alcione parece ter atravessado exatamente esse território. Houve um momento, difícil de localizar com precisão, em que essa da ausência deixou de ser apenas consequência da carreira e começou a tocar algo mais fundo, não com discussões abertas, não com rupturas evidentes, mas com uma sensação quase imperceptível de desencontro, como se dois caminhos ainda corressem lado a lado, mas já não se encontrassem com a mesma facilidade. E é nesse tipo de espaço que muitas histórias terminam, não por falta de sentimento, mas por falta de direção comum. No entanto, no caso dela, algo não se rompeu. E talvez esse seja o ponto mais delicado de toda essa história, porque continuar não significou insistir cegamente. Significou, aos poucos, abandonar certas expectativas. Aquela ideia de que o outro precisa corresponder sempre, da mesma forma, no mesmo ritmo, aquela esperança silenciosa de que tudo pode voltar exatamente ao que era no início. Alcione, de algum modo, deixou isso para trás. E esse gesto é o verdadeiro ponto de virada. Não é o tipo de mudança que se anuncia. Não há um dia específico, nem uma frase que marque o momento. Mas há uma transformação interna profunda em que o amor deixa de ser uma expectativa e passa a ser uma escolha mais consciente, mais sóbria. É aqui que a emoção atinge o seu ponto mais alto, porque aceitar que algo mudou e ainda assim escolher ficar não é um gesto leve. É um tipo de maturidade que muitas vezes custa caro. Exige abrir mão de certas versões de felicidade para preservar algo que talvez seja menos intenso, mas mais verdadeiro. E talvez seja isso que Alcione quis dizer, sem dizer diretamente, que esse amor não é novo porque começou agora, mas porque só agora ele existe sem ilusões, sem a necessidade de provar nada, sem a urgência de parecer perfeito, apenas como é. Mas isso deixa uma última inquietação no ar. Se esse amor só se tornou claro quando tudo já tinha mudado tanto, será que ele sempre esteve ali esperando esse momento? Ou será que ele só pôde existir depois que tudo o que era frágil deixou de ser essencial? E talvez no fim a resposta seja mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Alcione não revelou um novo amor como quem inicia um novo capítulo. Ela apenas olhou para o que permaneceu e decidiu finalmente chamar pelo nome certo, porque há sentimentos que não sobrevivem ao tempo, mas há outros que se transformam com ele. O que ficou não foi a intensidade dos primeiros anos, nem a promessa de que tudo seria como antes. O que ficou foi algo mais discreto, mas também mais resistente. Uma presença que não precisou competir com o mundo nem com a própria história dela. E talvez seja isso que torna essa confissão tão silenciosamente poderosa. Não é sobre encontrar alguém novo, é sobre reconhecer quem nunca saiu completamente. Alguém que atravessou as ausências, que existiu mesmo quando não havia garantias, que não precisou ser visto para continuar sendo escolhido. E isso muda tudo, porque depois de uma vida inteira sob os olhos do público, Alcione não escolheu contar uma história perfeita. Ela apenas deixou escapar uma verdade que muitos talvez entendam tarde demais. Que o amor que fica raramente é o mais fácil, mas quase sempre é o mais verdadeiro. E talvez, no fim de tudo, amar não seja sobre começar de novo, mas sobre perceber quem, mesmo sem promessas, nunca deixou de estar.